Olá, estimados amigos da Solidariedade com Cuba. Vamos dar início agora a mais uma formação para os brigadistas do ano de 2025. O nosso tema hoje é a educação como pedra angular na construção da nacionalidade cubana. E, para tal, nós vamos fazer uma apresentação que eu creio que deixa a exposição um pouco mais didática. Então, um minutinho que eu vou colocar essa apresentação e eu espero que isso desencadeie alguma dúvida, né, alguma vontade de vocês aprofundarem um pouco mais esse tema dentro da educação cubana, tá? Inicialmente, uma saudação especial aos companheiros da Associação Cultural José Martí do Rio Grande do Sul, e eu quero agora parabenizá-los pelos 40 anos de lutas em defesa de Cuba, da sua soberania, assim como todos os povos vítimas de injustiças pelo mundo. O meu nome é Maria do Carmo Luiz Caldas Leite, eu sou vice-presidente da Associação Cultural José Martí da Baixada Santista. Então, o que eu vou procurar retratar aqui é um pouco das vivências, né, do que eu e o Cuba vivenciamos juntos esses 40 anos, e, de alguma maneira, procurar trazer todo o aprendizado que os cubanos me propiciaram de uma maneira um pouco resumida. Essas fotos que eu vou apresentar, ainda que não tenham uma grande qualidade gráfica, são fotos da minha autoria. E aqui ao lado tem o meu livro, onde eu sintetizo essas ideias que vão ser brevemente apresentadas aqui em um capítulo do livro. O percurso que nós vamos traçar é esse. Vamos iniciar com uma descrição breve do período colonial, em seguida da República Mediatizada, que é o neocolonialismo, da consolidação do processo revolucionário com a vitória que iniciou a Revolução propriamente dita em 1959, com a política de retificação de erros, o período especial, a Batalha de Ideias, que permearam a década de 90. E, por fim, as diretrizes sociais, econômicas e políticas que estão em curso em Cuba desde o ano de 2011. A educação em Cuba tem os seus alicerces fincados nas insurgências contra o colonialismo e o neocolonialismo. E, ao longo de uma história de embate, se forjou uma cultura política de resistência, uma pedagogia de luta e a tradição do professor como protagonista da independência política, ou seja, o professor como um soldado, um militante na defesa da soberania. Essas ideias eu trouxe numa paisagem de Santiago, para mim a mais significativa, a mais bonita que existe de Cuba, né? O local da fala é uma fortaleza construída na época colonial. O que permeia quase toda a foto é o Mar do Caribe, e nessa região existe um patrimônio da Unesco submerso, que são os galeões que foram afundados na Guerra Hispano-Americana. E, ao fundo, Serra Maestra. Como os santiagueiros gostam muito de dizer, em Santiago não existe nenhuma única pedra que alguma vez não tenha sido atirada contra um inimigo. No ano de 1442, com a chegada dos espanhóis, chegou a Cuba a propriedade privada e a sociedade de classes, ainda que a Espanha transitasse por um regime praticamente feudal. E os europeus introduziram em Cuba, em toda a América, o princípio da guerra buena, que é praticada até hoje contra
os seus inimigos, ele sempre partindo do pressuposto que os motivos morais que os impulsionam a fazer essa guerra são justos. O desembarque dos europeus na ilha encontrou 100 mil indígenas, e 50 anos após restavam apenas aproximadamente 5 mil, dizimados que foram pelos maus tratos. Essa guerra genocida não ocorreu sem resistência, e uma delas, ou a principal delas, se incorporou à história de Cuba pelo primeiro rebelde da América, o cacique Atuey, que chegou com sua tribo, provavelmente do que hoje é a República Dominicana, e se insurgiu contra os espanhóis, mas foram capturados. Atuey foi traído, provavelmente, segundo constam os registros da história, por um membro da sua tribo, e foi à fogueira em 1512. Mas a morte de Atuey não foi em vão, porque toda essa luta dos indígenas pela sua resistência, isso se incorporou ao imaginário, à forma de ser, a cubanidade, que veio depois dar respostas em outras insurgências através dos séculos. Os homens escravizados que chegaram a Cuba em quase 300 anos constituíram 1 milhão dos 200 milhões que chegaram para as Américas, a maior parte deles extraídos das mesmas famílias, que uma parte ficou no Brasil e outra parte foi conduzida a Cuba. Isso num total dos 100 milhões que foram retirados na África. O regime escravocrata em Cuba durou praticamente 300 anos, submetendo os homens escravizados a leis que eles não tinham como enfrentar. Acontece que a escravidão em Cuba encontrou resistências. Uma delas, ou a principal delas, foi encabeçada pela escrava Carlota. Carlota e um bando de insurgentes, um conjunto de insurgentes, iniciou em Cuba uma revolta, e em poucos dias chegou no porto de Havana uma corveta da Marinha dos Estados Unidos, movidos pelo medo que ocorresse em Cuba uma rebelião semelhante ao Haiti. Mas, em pouco tempo, Carlota foi presa e, ainda viva, amarrada a 4 cavalos e esquartejada. Mas, vejam, o sangue de Carlota caiu em Cuba não em vão, porque a missão internacionalista que Cuba cumpriu durante muitos anos na África, o que ajudou a acabar com o regime do apartheid, a presença dos cubanos na África foi solicitada pelo então presidente de Angola, Agostinho Neto. E essa missão internacionalista recebeu o nome de Carlota. A história de Cuba é marcada por um fato muito interessante, um fato muito pertinente, que foi, no ano de 1868, o dono de terras e advogado Carlos Manuel de Céspedes convocou os seus escravos à luta. Céspedes, assim como a maioria de uma classe privilegiada, ou uma classe que ocupava uma posição especial na sociedade cubana, de alguma maneira ou de outra, já repudiavam o regime colonial, mas, ao mesmo tempo, flertavam com os Estados Unidos e já instavam os norte-americanos a intervirem nos conflitos que estavam ocorrendo em Cuba. Durante 30 anos de lutas, que se iniciaram em 1868 e foram até o ano de 98, morreu cerca de 1/3 da população da ilha, que eram aproximadamente 400 mil cubanos.
Esses homens em armas constituíram o que foi chamado Exército Mambi. Esse termo Mambi vem do Congo e é uma expressão que era depreciativa. Significava anteriormente um homem arruaceiro e, ao mesmo tempo, se converteu em sinônimo de um construtor do futuro, com o fim do colonialismo. Então, Mambi passou a ter uma característica positiva depois desses 30 anos de lutas. Os grandes nomes do exército anticolonial foram Antônio Maceu, que era filho de Mariana Grajales, a madre de la pátria, que convocou os seus 13 filhos a irem lutar, de alguma maneira, irem servir a pátria nos campos de batalha. E também nessas lutas se destacou Calixto Garcia, que faleceu já com Cuba republicana. Ele foi aos Estados Unidos, representando os cubanos, e faleceu vítima de uma pneumonia. Antônio Maceu morreu em combate e tinha, no momento da sua queda, 26 feridas no corpo. Máximo Gomes foi praticamente o primeiro grande internacionalista que chegou a Cuba para se incorporar às lutas de independência. E ele sobreviveu à República e morreu no ostracismo, esquecido praticamente, abandonado no ano de 1905. Agora, o grande nome dessas lutas de independência de Cuba, o apóstolo nacional de Cuba, como é conhecido, é José Martí. Martí morreu nos campos de batalha com apenas 42 anos. E ele estabeleceu o que são as bases da pedagogia cubana, um legado que até hoje é o paradigma para a educação em Cuba, que era uma escola obrigatória, gratuita e laica, a educação científica e politécnica, a educação para a vida, o conteúdo da educação democrático e popular, incluída nessa educação a presença das mulheres. Martí defendia a coeducação entre meninos e meninas. E para Martí, o fim essencial da educação era colocar o homem nos conhecimentos à altura do seu tempo, para que o homem não vivesse numa ignorância, submerso aos saberes que a humanidade tinha acumulado até então. Martí, com apenas 16 anos, foi preso porque se incorporou às lutas pela independência, escrevendo em jornais independentistas. E Martí foi preso em Havana, na Pedreira ou Canteiras de São Lázaro, e permaneceu por aí alguns meses, o tempo suficiente para debilitar a sua saúde e colher sequelas pelo resto da vida, pelos grilhões que estavam presos ao seu corpo. Nessa pedreira, inclusive, Martí também adquiriu problemas nos olhos pela poeira que levantava, né, na hora que quebravam as pedras. No local onde Martí esteve preso, atualmente existe a Frágua Martiana, que é um pequeno museu que retrata a vida de Martí e a presença dele nessa pedreira. Os brigadistas vão conhecer esse lugar num dos momentos mais emotivos que eu considero mais importantes de quem participa de uma brigada em janeiro, que é a Marcha das Antorchas, que termina justamente na Frágua Martiana. Essa foto que está ao lado esquerdo da tela, escurecida. Essa foto foi tomada, eu tomei numa das noites, no início da marcha. A Marcha das Antorchas ocorre no dia 27 de janeiro, todos os anos, e ela parte da escada, ou, como dizem os cubanos, da escalinata da Universidade de Havana. Dessa marcha participam as organizações de massa, escolas, universidades
e o povo em geral. Nessa marcha, gente, é interessante, os que vão participar, pensam alguma vez participar, que o final de janeiro é um mês mais ou menos frio em Cuba. Faz alguns dias de frio, noites principalmente, calor durante o dia, esfria à noite. E no dia 27 de janeiro, curiosamente, quase sempre chove. Então, quem for nas brigadas, leve a sua capinha impermeável, desses tipo quebra-vento, que vai ter muita utilidade. Muitas vezes, inclusive, a marcha, quando tem previsão de chuva, é até um pouco mais antecipada, né, para mais cedo. A primeira marcha ocorreu com a geração do centenário de Martí, em 1953. Quando Martí cumpriria 100 anos, a geração histórica de Fidel Castro organizou essa marcha em protesto à ditadura de Fulgêncio Batista. Depois a marcha, obviamente, foi suspensa e retomou após a vitória da Revolução. No dia seguinte, no dia 28 de janeiro, que é o aniversário propriamente dito de Martí, existe a parada martiana em todos os locais de Cuba, e um dos locais que eu tenho ido presenciar essa marcha, que é para mim um momento muito especial, é em frente à estátua, ao monumento a Martí no Parque Central. Vejam essa foto à esquerda que os meninos marchando geralmente vão caracterizados, e esses eu achei extremamente criativos e significativos. Chaves abraçado com Bolívar, Martí ao lado de Fidel Castro e Mariana Grajales, a madre de la pátria, que era a mãe de Antônio Maceo e a mãe de todos os cubanos agora. E as crianças vão marchando, passam em frente a esse monumento que foi erguido no ano de 1905. O curioso, o bonito que eu acho desse monumento, que sempre que eu vou lá eu me recordo disso e conclamo os brigadistas a se recordarem também, esse monumento foi inaugurado com a presença da espanhola, mãe de Martí, Dona Leonor, que ainda estava viva quando o monumento foi erguido. Imagine a emoção de uma mãe. Dona Leonor já havia perdido quase todos os seus filhos. Eu creio que 3 filhas morreram no ano de 1900, vítimas de pneumonia. E ela, nessa ocasião, só tinha uma única filha dos inúmeros, ela só teve um filho homem, o primeiro, Martí. As demais foram mulheres, algumas que morreram, inclusive, nos primeiros anos da infância. E quem ergueu a bandeira nesse dia da inauguração do monumento a Martí foi o general Máximo Gomes, que morreu no mesmo ano de 1905, alguns meses depois. O ideário martiano, ele está calcado numa cultura ajustada à realidade latino-americana e não mais a teorias importadas da Europa e da América anglo-saxônica. Martí escreveu uma revista que foi inteiramente publicada por ele, chamada Idade de Ouro, escrita especialmente para crianças, aonde ele resgata a história pré-colombiana. Martí foi um grande estudioso da civilização que havia nas Américas antes da chegada de Colombo. E ele sempre denunciou isso, que a história das Américas não começou com a chegada dos colonizadores. Ainda que Martí fosse um homem que atuou na defesa dos valores autóctones da América, ele tinha uma abertura ao mundo, e ele dizia com isso que pátria é humanidade. Nenhum povo é dono de seu destino se antes não é dono de sua cultura. Essa frase de Martí aparece no epígrafe da carta final do segundo encontro de alfabetização que Paulo Freire organizou no Recife.
Esse encontro juntou movimentos populares e foi praticamente um dos últimos atos significativos na vida de Paulo Freire antes da instauração da ditadura militar no Brasil de 64. E Freire, na sua obra, assim como muitos outros pensadores da América Latina, refletem as ideias martianas da valorização de nossa América, de nossa realidade, né? Martí viveu durante 15 anos da vida dele nos Estados Unidos, uma grande parte na cidade de Tampa, aonde ele ia conclamar os tabaqueiros a voltarem para Cuba e se inscreverem nas lutas de independência no Exército Mambi, e também ia recolher fundos para o exército que lutava contra o colonialismo. Em 1891, Martí proferiu na escada dessa tabacaria, no bairro cubano de Ybor City, em Tampa, um discurso que passou para a história com o nome de Com Todos e para o Bem de Todos. Isso é o lema do congresso que vai ocorrer agora em janeiro em Cuba, onde os brigadistas irão participar, que é o Congresso O Equilíbrio do Mundo. Essa tabacaria ainda existe atualmente. Foi transformada num local de cultos, numa igreja, e dentro dessa igreja existe um pequeno museu que retrata a passagem de Martí por esses locais e o encontro de Martí com Ybor, Vicente Ybor, que foi um espanhol que trazia para Cuba não apenas as folhas de tabaco de Cuba para a Tampa, como também os tabaqueiros que procuravam uma melhor oportunidade de vida. Aí a sala dos tabaqueiros, que atualmente é a sala de cultos dessa igreja, bastante preservada, que guarda uma memória histórica fortíssima aí nessas paredes. Martí, depois do exílio, regressou 2 vezes a Cuba. Em 1878, para alguns meses depois ser novamente deportado, em 1895, regressou no início do ano e pouco tempo depois, Martí foi morto nos campos de batalha, com um tiro no peito. Veja, Martí não era um homem de guerra, não era um soldado, Martí era um intelectual, um jornalista que trabalhou durante muito tempo como professor, formado em direito. Martí era um homem de letras, que trabalhou, inclusive, em unidades consulares, como cônsul de alguns países em Nova York. Martí era um intelectual que deixou uma extensa obra, né? Mas Martí se incorporou às lutas e foi morto, provavelmente, por um homem que nem sabia quem ele estava matando. Martí estava num cavalo branco, todo vestido de negro, como geralmente ele se vestia, né? Um terno escuro, a calça escura, aquilo chamou atenção. E essa estátua, que é a estátua equestre de Martí, é uma réplica da estátua que tem no Parque Central, em Nova York. E sempre foi um sonho do historiador de Havana Velha, Eusébio Leal, ter a réplica dessa estátua em Cuba. Essa estátua foi feita por uma donante do México, que nunca quis se identificar. Eram os 2 sonhos de Eusébio Leal que, finalmente, felizmente, ele concretizou antes de morrer. Construir e inaugurar a estátua de Martí, no momento da sua queda em combate, e reconstruir a cúpula do Capitólio de Havana, que foi reconstruída com a ajuda da Rússia. Martí, inicialmente, depois da sua morte, foi colocada numa vala comum e depois, no ano de 1947,
os seus restos mortais foram trasladados para o cemitério de Santa Efigênia. Esse monumento a Martí tem 26 metros de altura e ele é vazado de tal maneira que, em qualquer hora do dia, sempre passa um raio que vai sobre a tumba de Martí, que ele dizia, Martí, que ele não queria ser posto no escuro como um traidor. No cemitério Santa Efigênia, de uma forma muito significativa, estão reunidos próximos o túmulo de Martí, veja isso que está feito em mármore cor-de-rosa, é um panteão onde estão armazenados os restos mortais dos atacantes do quartel Moncada. E, ao meio, o local onde foram colocadas as cinzas de Fidel Castro no dia 4 de dezembro de 2016. O túmulo de Martí é um dos grandes monumentos desse cemitério, aonde isso tudo aí constitui um patrimônio cultural, né? É um cemitério extremamente bem cuidado, e aí também está enterrada Mariana Grajales, a Madre della Pátria, junto com Carlos Manuel de Céspedes. E outros heróis que tombaram, por exemplo, Frank País, que lutou na guerrilha urbana, preparando a chegada dos expedicionários de grama a Cuba. A Guerra Hispano-Americana, ela durou menos de um ano. Começou em abril, terminou em dezembro do mesmo ano. E essa guerra ocorreu quando o exército Mambi praticamente já tinha vitória assegurada. Os militares do alto escalão do exército norte-americano se hospedavam em Tampa para irem para Cuba, e os soldados ficavam ao redor disso que atualmente é a Universidade de Tampa. Naquela época, no século XIX, era um hotel, o primeiro Magic Kingdom da Flórida, porque essa concepção de hotel só para hospedagem era o que valia até então. E esse hotel inaugurou a ideia da pessoa se hospedar e, ao mesmo tempo, aí tinham lagos, tinham quadras, tinham salas de recreação para as mulheres ficarem bordando e conversando, né? Então, era todo um hotel com uma concepção de distração, de diversão para os seus hóspedes. Funcionou como hotel até que os generais do exército, que foi lutar em Cuba contra os espanhóis, se instalou aí nesse hotel, que agora é a Universidade de Tampa. E aí dentro tem um pequeno museu que retrata essa guerra, né? Inclusive tem algumas fotos, algumas pinturas alusivas às batalhas entre Espanha e Estados Unidos. Os norte-americanos chegaram lá na região de Santiago de Cuba, do Oriente de Cuba, equipados com navios fortíssimos e atualizados para combater o que os cubanos chamam de chatarra, um ferro velho, que eram praticamente os navios dos espanhóis. Então, os espanhóis foram facilmente derrotados. Em Tampa, existem várias instalações alusivas à presença do Martí. Ainda, eu creio que em Tampa existem alguns poucos patriotas, poucos, que usem o legado de Martí, a história de Martí, de uma maneira ética. São poucos, mas provavelmente deve existir. Com a derrota dos espanhóis, veja que o exército cubano já tinha essa guerra propriamente ganha. Interviu em Cuba as forças do neocolonialismo norte-americano para instalar em Cuba a República Mediatizada. No mesmo dia que se baixou a bandeira da Espanha do Palácio dos Capitães Gerais, que era a maior edificação da época da colônia, onde radicava o governo da Espanha em Cuba,
saiu a bandeira espanhola e no mesmo dia foi arreada a bandeira norte-americana. Então, Cuba enfrentou 90 anos consecutivos pela sua independência, 30 contra o colonialismo e 60 contra o neocolonialismo. A República mediatizada foi caracterizada pelo seguinte: por uma invasão constante, gritante, contra os valores da cubania, né? Os valores próprios da cultura, da nacionalidade cubana. E essa invasão se deu principalmente através da educação, quando se metabolizou por dentro da sociedade, em especial nas escolas, os modos de ser dos norte-americanos. Em Cuba se instalaram as primeiras escolas norte-americanas que vieram para a América Latina, tanto para educar os filhos dos funcionários norte-americanos presentes na ilha, como as elites cubanas que mandavam os seus filhos para essas escolas para já entenderem os modos de dominação que eles aspiravam para Cuba, essa elite. Cuba, dizem os cubanos, não teve uma mãe, teve uma madrasta, que foi a Espanha, e depois um tio que queria submeter o ninho à criança rebelde, que era Cuba. Veja, essa foto aí ao lado direito é uma foto de um jornal da época, que retrata essa situação, essa aspiração que os cubanos tinham de submeter a criança rebelde, né? E Cuba ocupou um lugar especial na história do imperialismo norte-americano, como uma espécie de um laboratório de desenvolvimento para os seus métodos de criação global. Então, veja que a ingerência dos Estados Unidos na ilha resultou das qualidades que os estadunidenses mais admiram em si próprios, que é o apoio à liberdade como uma questão imanente que brota deles próprios, e uma forte convicção que os seus propósitos morais são razão suficiente para impulsionar o uso da força em outros países. Ou seja, os Estados Unidos usaram Cuba como um microcosmos para a sua experiência a nível mundializado, que depois eles iriam desenvolver no século XX e no século XXI. Adiantando um pouco a história, vejam que a Revolução do Haiti sempre provocou nos estratos dominantes de Cuba uma grande apreensão. E essa aspiração do branqueamento da sociedade cubana sempre esteve nos horizontes das elites. Só no ano de 1912 ocorreram massacres na região oriental de Cuba, para os lados de Santiago, onde foram assassinados 5.000 negros, em função desse temor presente na ilha, né? Então, os cubanos sempre aspiraram isso, branquear a sociedade, por isso, a hora que aboliram a escravidão, que, aliás, os abolicionistas em Cuba, a maior parte deles só tinha esse objetivo, acabar com a escravidão, com a proliferação de negros em Cuba, de tal maneira que a sociedade fosse branqueando com a chegada de espanhóis empobrecidos, principalmente para trabalharem nas lavouras do açúcar, né? Porque pela força dos negros, pelo sangue e o suor dos negros, Cuba foi conduzida a primeira produtora mundial de açúcar. O arriaco cubano é um prato típico cubano que está associado à ideia da formação da nacionalidade cubana. Essa ideia vem do antropólogo e escritor cubano D. Fernando Ortiz,
que pertenceu à geração dos primeiros intelectuais cubanos da época da República. E Fernando Ortiz dizia que Cuba era um arriaco, que é uma mistura, aonde vão viandas, como dizem os cubanos. Então, vai milho, vai mandioca, vai mandioquinha, vai abóbora, e vários temperos, e as carnes que chegarem ali, pode ser de frango, carne de porco, carne de vaca, o que aparecer. Essa mistura é uma síntese para representar essa mescla de sangues e de culturas que formou a sociedade cubana. As revoluções inconclusas que ocorreram em Cuba durante o início, toda a primeira metade do século XX, especialmente nas décadas de 20 e 30, elas não chegaram à vitória, mas elas segmentaram o caminho para a geração de Fidel Castro se insurgir no ano de 1953. E nessas lutas inconclusas, eu creio que a figura de maior significado histórico é Júlio Antônio Meia. Meia era um estudante da Universidade de Havana e toda a concepção dele, a luta, o legado que ele deixou estava forjado nessa ideia de suplantar o que ele chamava de colonialidade pedagógica, que invadiu a educação e a cultura cubana de uma forma geral na República mediatizada. Com Júlio Antônio Meia, as ideias de Martí foram sendo paulatinamente reconstruídas no meio dessas lutas. Júlio Antônio Meia morreu com apenas 26 anos, assassinado no México, aonde ele se encontrava exilado, né, para não ser morto em Cuba, mas foi atingido no México, muito provavelmente pelo homem, o ditador, que ocupava o posto de presidente de Cuba nesse ano. Junto com Júlio Antônio Meia, vem o nome de Carlos Balinho, que era um tabaqueiro que conheceu Martí na Flórida e com ele conviveu, inclusive participou da fundação do Partido Revolucionário Cubano, que foi fundado nos Estados Unidos pelas associações das cidades de Key West, Tampa e Nova York. Esse grupo todo fundou um partido que não tinha o fim eleitoreiro, foi o primeiro partido no mundo a ser fundado para viabilizar uma revolução, que era essa revolução que estava em curso em Cuba para acabar com o colonialismo espanhol. E Balinho, com o advento da República, ele praticamente foi expulso dos Estados Unidos e no ano de 1902 ele voltou para Cuba. Ele estava em Tampa trabalhando como tabaqueiro. Voltou expulso porque em Tampa ele conheceu as ideias de Marx e abraçou essa ideia e começou a fazer uma espécie de uma revolução já entre os tabaqueiros, né? Defendendo o marxismo e depois incorporando as ideias de Lenin. E ele foi para Cuba e foi um dos principais responsáveis pelo entrelaçamento das ideias de Martí e Marx. O marxismo chegou em Cuba com raízes da autoctonia cubana, raízes do nacionalismo cubano. Isso, em grande parte, foi o que permitiu os cubanos resistirem quando todo o marxismo foi varrido do planeta Terra. A gente vê nos países as destruições das imagens, das estátuas de Lenin, e o marxismo, o leninismo, seguiu firme em Cuba, porque ele foi introduzido de uma outra maneira no país. Veja que o legado de Meia, ele é amplo. Ele foi um dos fundadores do primeiro Partido Marxista-Leninista de Cuba, juntamente com Carlos Balinho e outros estudantes.
Vejo que a luta de Meia se desenvolveu principalmente na área de educação. Ele fundou a Universidade Popular José Martí, fundou a Federação dos Estudantes Universitários, a FEU, fundou a revista Alma Mater, que é o símbolo da Universidade de Havana. Participou, já exilado no México, do 4º Congresso da Internacional Sindical Vermelha, na antiga União Soviética, e foi assassinado no México em 1929. Mas o legado de Júlio Antônio Meia tem uma raiz muito forte, principalmente entre os universitários em Cuba. O marxismo está presente, está consolidado em Cuba, a gente pode ver de várias maneiras. Em Cuba existe um grande parque chamado Parque Lenin, aonde está lá uma das mais lindas homenagens que foi feita a Lenin num monumento dentro desse parque. E com as palavras de Fidel inscritas no monumento, o Lenin é apresentado como não só um teórico que ele foi, um filósofo, mas também como um homem de ação, que uniu a ação à teoria, né? A prática revolucionária dele foi constante e incessante, aliada aos fundamentos teóricos. A presença de Lenin também é marcada numa grande escola que tem na periferia de Havana, que é um pré-universitário, a Escola Lenin. Na entrada da escola existe um busto do seu patrono. E dentro das salas existem muitas homenagens que foram trazidas, inclusive, da União Soviética, colocadas na escola pelas delegações que vinham da antiga União Soviética para Cuba. A Revolução Cubana se iniciou na alvorada do dia 26 de julho, né, quando foram colocadas em Cuba por terra os alicerces que já estavam rotos. A tomada do quartel significou uma derrota do ponto de vista militar, mais uma grande vitória do ponto de vista político. Porque no quartel se desencadeou as lutas que iriam levar à definitiva independência de Cuba. Embora a invasão tenha sido no dia 26, durante uma semana, dentro desse quartel, ficaram matando, assassinando sob torturas, um grande número dos atacantes do quartel Moncada. Alguns, inclusive, foram lançados vivos do alto do quartel, onde tem essa inscrição do número 26. Atualmente, o quartel foi convertido na Ciudad Escolar 26 de julho. Um fato muito significativo ocorreu já em 1960, em janeiro, quando todos os quartéis de Cuba tiveram seus muros derrubados por brigadas de voluntários, por trabalhadores, por estudantes, professores, e esses quartéis foram convertidos em escola. Inclusive, o antigo quartel Moncada é a Ciudad Escolar, 26 de julho, aonde estudam atualmente 2.000 crianças de todos os níveis de ensino. Veja nessa foto acima, do lado direito, se vê ao fundo uma parte do céu e um pedaço de Serra Maestra, porque foi aí que se refugiaram os sobreviventes do ataque ao quartel Moncada, inclusive Fidel e Raul Castro. A antiga fortaleza Colômbia, que era a principal fortaleza de Cuba, de onde Fulgêncio Batista fugiu primeiramente para a República Dominicana, ela foi liberada por Camilo Cienfuegos, que, por orientação de Fidel, se adiantou e chegou em Havana antes do que os demais líderes revolucionários. E essa antiga instalação, o antigo centro de tortura, da onde partiam tropas repressoras do povo, se converteu
na Cidade Escolar Libertad, onde atualmente estudam 12 mil alunos de todos os níveis. Aí, inclusive, tem a escola especial para educação especial voltada aos estudos do autismo, que é a Escola Dora Alonso. Vejam, nesse quartel, atualmente, na sede principal, que está ao lado direito, radica a Universidade de Ciências Pedagógicas Henrique José Varona, que oferece aproximadamente 23 tipos de cursos diferentes para a formação de professores. Então, os estudantes universitários saem daí graduados em ciências pedagógicas, habilitação matemática ou habilitação biologia, habilitação história, geografia, pedagogia, psicologia educacional. Então, aí se formam os professores, inclusive tem habilitação escola primária, habilitação educação especial e habilitação pré-escolar, né? Então, a maior parte dos professores da capital, e esse centro, ele é como um centro reitor das demais faculdades pedagógicas de Cuba. Em Havana tem 6 universidades, o Varona tem a Universidade de Havana, a Universidade de Ciências Pedagógicas, que ficou instalada na antiga base soviética de Lourdes, também é uma cidade enorme escolar, a Universidade de Ciências da Informática. E tem também outras universidades de ciências exatas, são 6 no total na cidade de Havana, e muitas espalhadas pela ilha. Veja, a campanha de alfabetização foi gestada e nasceu da Libertad no início já do ano de 1959. E essa campanha ocorreu num ano em que os alunos foram dispensados das aulas e foram para os campos alfabetizar. Nessa ocasião, Cuba era considerada a Paris do Caribe, e os jovens não tinham uma ideia precisa do que era a miséria, o que era a vida no campo. Então, mais do que alfabetizar, esses jovens foram para o campo e voltaram para as cidades, convencidos das grandes mudanças que seriam necessárias serem efetuadas pela Revolução, e deram corpo às grandes organizações de massa de Cuba, a Federação de Mulheres Cubanas, a União de Jovens Comunistas, a União dos Pioneiros José Martí e todas as demais associações de massa que até hoje existem na defesa e na organização do processo revolucionário. Na Ciudad Libertad também existe um museu da campanha de alfabetização, né? Esse museu retrata, inclusive, a história dos mártires dessa campanha, que foram assassinados pelas bandas contra-revolucionárias que estavam invadindo Cuba. Entre eles, Conrado Benítez, que morreu logo no início da campanha, com apenas 18 anos. A intenção desses contra-revolucionários, essas bandas criminosas, eram que os pais se movessem de medo e proibissem os filhos de irem para a campanha de alfabetização. Só que o efeito foi contrário. E aí a campanha tomou corpo. Nesse museu também tem muita coisa do projeto internacionalista, que é o método Yo Puedo, que foi traduzido para o idioma aimara, foi traduzido para o português e já alfabetizou em cerca de 15 países do mundo. Muitos não como uma política nacional, mas em algumas cidades, pontualmente, como é o caso do Brasil. No ano de 1980, já foram percebidas em Cuba mudanças que se faziam necessárias. Em 85, teve início o processo de retificação de erros,
que foi, em grande parte, o que permitiu a resistência de Cuba quando ocorreu a derrocada dos regimes no leste europeu e na antiga União Soviética, né? Vejam, nessa época, eclodiu em Cuba um período de grandes dificuldades, quando Cuba perdeu cerca de 80% das suas exportações e 80% das suas importações. Então, de uma hora para outra, os cubanos tiveram que se deparar com uma situação grave de isolamento intensificado pelo bloqueio contra Cuba. E os anos foram passando, principalmente com a ascensão de Chávez na Venezuela e dessas trocas solidárias entre Cuba e Venezuela, Cuba foi se recuperando desse período de crise e deu início a um programa que é chamado de Programa de Batalha de Ideias. Vejo que esse período especial, para mim, foi marcado pela fortaleza que era a presença do comandante Fidel Castro e dos valores que o socialismo inculcou na sociedade cubana. Fidel falava aos cubanos uma relação tão grande de confiança, né? Porque ele dizia que os cubanos não têm medo nem da notícia de que um meteoro vem direto à Terra. E, ao mesmo tempo, esse povo aprendeu a não ter medo de nada e de ninguém. E isso elevou ao tal ponto a moral dos cubanos que permitiu a resistência e ainda permite a resistência em 60 anos de bloqueio, que já atinge a quarta geração de cubanos. No ano de 2006, começaram a ser gestados os lineamentos da política econômica e social. Esses lineamentos foram frutos de discussão que ocorreu dentro da população organizada, nos bairros, nos CDRs, nas empresas, nos organismos de massa, e foram sendo encaminhadas sugestões para as diretrizes que, no ano de 2011, deram corpo a esse documento. Essas políticas estão para serem implementadas até 2030. Logicamente que, com a pandemia, esse período vai ter que ser um pouco postergado. E essas diretrizes incidem em todos os setores, inclusive na educação. Vejo que a educação em Cuba, como dizem os cubanos, começa aos 2 meses de gestação da mãe, com o pré-natal. A licença de maternidade em Cuba é de 1 ano, com o pleno salário da trabalhadora. E depois, se for necessário, mais 1 ano com a garantia de emprego, sem salário. Então, são 2 anos de licença de maternidade, e se for diagnosticada a criança com qualquer comportamento, qualquer anomalia, qualquer diferenciação na sua saúde que vá requerer a presença da mãe, esses anos são duplicados, a licença passa para 4 anos, a licença maternidade, quando a criança apresenta algum quadro de algum tipo de alguma patologia. Com 1 ano, a criança pode ir para o círculo infantil, e depois essa educação vai transitando para o pré-escolar, a escola primária, que lá tem uma terminalidade, é de 6 anos, e o ensino fundamental se completa com 9 anos da escola secundária básica. E depois o pré-universitário, que é o nosso ensino médio, de 3 anos. Então, no total da escola fundamental e o pré-universitário, se constitui 9 anos de, melhor dizendo, desculpe, 12 anos de escolaridade. Agora, paralelamente a isso, existe a escola de ofícios, que é uma opção que nunca nenhum aluno vai obrigado para a escola de ofícios. São escolas, preferencialmente, que alguns pais que têm filhos com alguma discapacidade intelectual, por algum motivo que seja, preferem que a criança que não teria como acompanhar um ensino propedêutico
vá para uma escola de ofícios, aonde ele também recebe uma formação das disciplinas básicas. E depois também existe os institutos politécnicos, aonde podem ir todos, egressos de uma linha ou da outra de educação. Esses institutos oferecem cursos de nível médio de formação de técnicos na área de enfermagem, de odontologia, de ciências da computação, uma enormidade de cursos aí dentro dessa realidade. E depois, por fim, tem uma outra instância da educação, que é a educação para quem não foi escolarizado na época adequada. Essa educação praticamente está extinta em Cuba, porque esses 12 anos de escolaridade são oferecidos para toda a população e raramente alguém não atinge, na idade correta, essa educação. E depois havia também a Faculdade Obreiro Campesina, que ainda existe num número muito pequeno de pessoas, né? E tudo isso conduz ao direito da universidade, que é amplo, que é aberto. Em Cuba, a pessoa nunca vai deixar de ir para uma universidade pública e gratuita desejando. Muitas vezes, o aluno não tem qualificação nas provas, no seu expediente acumulativo escolar, para escolher a primeira opção de carreira dele, mas vai para a segunda, vai para a terceira, e ninguém fica sem estudar querendo ingressar na universidade. Está em curso atualmente em Cuba a terceira revolução da educação. A primeira foi a campanha de alfabetização, a segunda foi quando esses alfabetizados chegaram aos níveis superiores que tiveram que se formar professores, se constituir escolas, para que os alfabetizados continuassem estudando. E a terceira revolução, ela existe uma série de questões para melhorar a articulação entre a graduação e a pós-graduação, para diminuir um número excessivo de carreiras em razão da necessidade de uma força de trabalho jovem. Também veio para sanar uma deficiência que existia entre a organização das carreiras e dos empregadores. E também não havia na educação cubana uma ênfase suficiente nas línguas estrangeiras que estavam sendo requeridas e estão sendo pelos novos lineamentos da política cubana. Em Cuba está em ação agora o plano de estudos E. Já teve o A, B, C, agora está no E. Esse plano, ele visa dar resposta ao bloqueio de 60 anos, à expansão do setor não estatal, que é o trabalho por conta própria, que é o quentapropismo, ao desenvolvimento das novas tecnologias e à formação de um profissional adequado às diretrizes que estão sendo implantadas a essa grande reforma que está se operando em Cuba. O sistema educacional cubano está calcado nas ideias de Marx, vinculadas ao marxismo-leninismo, na combinação do estudo com o trabalho. E, atualmente, a ênfase maior é na educação para a cidadania, na formação sustentada numa relação dialógica contra a violência, o racismo, a intolerância, a discriminação e a xenofobia. Agora, concluindo, veja que, por mais que todas as instituições em Cuba tenham sido afetadas, a educação ainda constitui o alicerce fundamental no processo revolucionário cubano, como tem sido desde a época colonial. E no tocante às reformas atuais, pode-se dizer que o objetivo maior foi conseguido, que é tirar a população de uma inércia, de uma dependência em relação às benesses que o Estado proporciona e levou as pessoas a uma situação de acomodamento, né?
Entretanto, o cotidiano vem mostrando isso, que só lição não dá para forjar uma postura nova, né? Que é necessário um esforço coletivo no qual os cubanos estão mergulhados no meio de uma situação de grande adversidade. Então, o que as escolas se propõem é isso, é uma educação firme no sentido de valores, no sentido humanista, uma educação para a cidadania. E Cuba, como é a relíquia da Guerra Fria, é uma Guerra Fria que, quando é necessário, fazem esquentar essa guerra, né? Cuba está submetida a inúmeras tentativas de estrangulamento impostas pelo país desde o exterior. Entretanto, existe uma solidez de valores, uma resistência dentro do sistema social, político, econômico cubano, que está calcada numa cultura, numa democracia participativa. No entanto, coexistem com essas ameaças de manutenção a essa cultura participativa. E, concluindo, a gente pode dizer que em Cuba é uma linha contínua do passado de lutas, um presente sempre marcado por dificuldades maiores ou menores e os interrogantes do futuro. A população de Cuba vem sendo submetida a essa linha desde que a Revolução triunfou, ou pode-se dizer até há 150 anos, desde que se iniciaram as lutas com Carlos Manuel de Céspedes, né? É uma continuidade que vai completar, em breve, 160 anos de lutas, né? E o que existe de principal agora, onde a educação tem um papel muito grande, é a manutenção do principal patrimônio de Cuba, que é a sua força laboral qualificada. Enquanto todos os países da região exportam, né, expulsam de dentro de si analfabetos que não têm como ascender profissionalmente, pessoas com muita pouca formação, né? Cuba, quando exporta a sua população, que sai em busca de melhores situações econômicas, sempre exporta uma mão de obra qualificada, né? Então, vejo que as reformas em Cuba tendem nesse sentido, a motivar as pessoas para uma sociedade onde o trabalho seja necessário. O trabalho em Cuba é aceito teoricamente como um valor, mas entre isso, se converter numa atitude prática, tem uma distância. E o enfrentamento que existe em Cuba é isso, é uma mentalidade de consumidor lá em cima e de produtor lá embaixo. Então, os novos lineamentos vêm no sentido de mantida a forma de ser do socialismo, os grandes meios de produção na mão do Estado, encontrar formas que viabilizem economicamente a continuidade da revolução. E eu encerro com uma frase de Martí, que diz que o sol queima com a mesma luz que aquece. Entretanto, o sol também tem manchas, né? E os desagradecidos não falam mais do que das manchas, e os agradecidos falam da luz. Iluminando essa frase de Martí ao lado, está uma cubana lutadora que faleceu há pouco tempo, que foi durante muitas décadas presidente do CDR da sua quadra, que ostentava orgulhosamente a sua carteira, uma das primeiras militantes do Partido Comunista de Cuba, né? E tinha na sua casa a foto de Fidel, né? Como o seu dirigente, o seu iluminador, que norteou toda a sua vida de lutadora revolucionária. Então, eu me despeço aqui com as crianças da escola primária, com o seu uniforminho cor de vinho, bordô, né? Então, um tchau para vocês. Vou encerrar aqui, olha,
só deixando as principais referências dos meus estudos em Cuba. Eusébio Leal Spengler, Roberto Retamar e Armando Hart Dávalos, infelizmente todos falecidos até que recentemente. Então, eu vou finalizar aqui a apresentação e espero com isso ter trazido algumas ideias aí para a nossa discussão e que isso possa se alavancar, né, possa ir para frente com outras formações que tornem a presença dos brigadistas em Cuba meramente assim um pouco mais informadas. Logicamente, quando vocês estiverem em contato com a realidade cubana, esse quadro todo ficará melhor configurado. Então, um abraço a todos e espero encontrá-los no Equilíbrio do Mundo, em janeiro próximo. Tchau, tchau.